prazer em encontrá-los. Vamos fazer alguns exercícios aqui para o seu concurso de residência jurídica do TJRJ. Separei aqui em blocos, tendo em vista o seu edital, lei de introdução, parte geral, contratos e responsabilidade civil. Bom, a ideia aqui não é dar uma aula teórica, é a gente passar efetivamente pelos exercícios. Então eu vou fazer a leitura, vou passar o gabarito e explicar a resposta, beleza? Vamos lá. Primeiro bloco, lei de introdução, questão 1 diz assim: acerca da vigência, aplicação e interpretação da lei, assinale a opção incorreta. Vou marcar errada, beleza? Bom, letra A. Repristinar uma lei é dar-lhe nova vigência, ou seja, uma lei que for revogada volta a viger por determinação expressa de uma nova lei. Tá certo. Porque a repristinação tácita, que é vedada pelo nosso ordenamento, a expressa não. Letra B. O intervalo entre a data de publicação da lei e de sua entrada em vigor chama-se vacatio legis, beleza, a própria lei pode definir, senão a gente aplica o artigo 1º da LINDB. Letra C, a lei posterior revoga a anterior quando é com ela incompatível ou quando disciplina inteiramente a matéria por ela tratada, tá certo. A letra C fala sobre a hipótese de revogação tácita da norma. E a letra D de dado, que é o nosso gabarito, diz assim: a irretroatividade da lei é um princípio constitucional absoluto. A lei nova não pode retroagir, a sua aplicação e seus efeitos abrangem fatos futuros, não sendo aplicável ao passado. Está errado, porque essa retroatividade não é um princípio absoluto, é um princípio relativo, beleza? A lei nova pode retroagir, desde que não atinja o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido, beleza? Muito bem, vamos lá. Questão de número 2. Sobre a repristinação é a regra vigente no direito brasileiro. A questão é boa, eu sempre deixo, porque vocês vão ver que das 4 assertivas, todas estão corretas, mas apenas uma fala sobre repristinação. Vocês têm que tomar cuidado com isso também. Sua banca, às vezes, apronta uma dessa, beleza? Vamos lá. Sobre repristinação é a regra vigente. Letra A. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Tá certo, é o nosso gabarito, letra A. Letra A, beleza? Todas as outras estão corretas, tá? Olha só, letra B. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a anterior. Tranquilo. Não é hipótese de revogação tácita, porque está disciplinando apenas questões gerais e especiais. Ótimo, ótimo. Beleza? Agora, não tem a ver com repristinação. Letra C. Não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou a revogue. Beleza. Então, aqui está certo, é a máxima do artigo 2º caput sobre revogação. Letra D. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declara, ou seja, com ela incompatível. Beleza, fala da revogação expressa e de uma das hipóteses de revogação tácita, que é a incompatibilidade. Beleza? Então, a letra A é o nosso gabarito. Tá? Bom, agora, questões de parte geral. Vamos lá. Analise as proposições abaixo. Tá? Vamos ver o que está certo e o que está errado. Item 1. É vedado com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo no todo ou em parte para depois da morte. Está errado, não é vedado, é autorizado. Artigo 14 do Código. Item 2. É defeso, é proibido o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes, salvo por exigência médica. Perfeito. Em regra, os direitos da personalidade eles são irrenunciáveis, salvo exigência médica, salvo a disposição do artigo 13. É uma exceção à irrenunciabilidade dos direitos da personalidade, especificamente com relação ao direito ao corpo. Então, item 2 está correto. Item 3. O pseudônimo adotado para atividades ilícitas goza de proteção? Claro que não. Só para as atividades lícitas, é o artigo 16. Item 4. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para requerer a proteção a imagem, o cônjuge, ascendente, descendente e colaterais. Atenção, está errado. O item 4 fala da tutela pós-mortem dos direitos da personalidade, é o parágrafo único do 12 e o parágrafo único do 20, beleza? O parágrafo único do 12 é para tutela de qualquer direito da personalidade. Parágrafo único do 20, só para o direito de imagem.
E o rol de parentes do parágrafo único do 20 é mais restrito, excluindo, por exemplo, os colaterais. Então, os colaterais não podem pleitear a tutela da imagem pós-mortem daquele titular, beleza? Outros direitos da personalidade, os colaterais podem, a imagem não. Então, o item 4 está errado, apenas a proposição 2 está correta, gabarito letra D de dado. Gabarito letra D de dado. Muito bem. Questão 2, de parte geral. Acerca dos atos e fatos jurídicos, marque a opção correta. Vamos lá. Letra A. Considere a seguinte situação. José é pessoa sem instrução e experiência nos negócios imobiliários, em face da premente necessidade de deixar o país para se submeter a tratamento de saúde, procurou um corretor de imóveis e lhe outorgou procuração para a venda de uma casa luxuosa. O corretor, aproveitando-se da inexperiência e da urgência da venda, avaliou e vendeu o imóvel por valor bastante inferior ao de mercado, causando enorme prejuízo a José. Nessa situação, o negócio jurídico é nulo, ensejando sua desconstituição pela ocorrência do vício da lesão. Galera, o vício é a lesão, beleza? Quando por extrema necessidade ou inexperiência alguém se submete a uma prestação desproporcional à contraprestação, artigo 157 do nosso código, ok, a lesão é o nosso vício, mas vocês sabem, a lesão não torna o negócio nulo, torna o negócio anulável, portanto, está errada a letra A. É o artigo 157 combinado com o artigo 171. Letra B de bola. O negócio jurídico anulável não pode ser confirmado pelas partes, em vez anulado, o negócio jurídico anulável não pode ser confirmado pelas partes. Está errado. Nulidade relativa, o vício é sanável, nulidade absoluta, nulo é insanável. Então já está errado aí. E uma vez anulado judicialmente, produz efeitos ex tunc, também está errado, produz efeitos ex nunc. Ou seja, não se respeita as consequências. Toda errada a letra B. C. Se cabalmente comprovada a inexperiência do contratante, configura-se a lesão, mesmo que a desproporcionalidade entre as prestações das partes seja superveniente. Não. A desproporção entre as prestações deve estar presente no momento da celebração do negócio, beleza? Da celebração do negócio. Se a desproporção for superveniente, em razão da ocorrência de um evento futuro e imprevisível, aí a gente já está no campo da teoria da imprevisão, da onerosidade excessiva, é um outro papo, é o artigo 478 do Código. Letra D, no dolo acidental, o negócio jurídico é válido, mas a vítima pode exigir perdas e danos do ofensor. Galera, tá errado. Quer dizer, no dolo acidental tá errado. Tá certo, né? Esse é o nosso gabarito, letra D de dado. Assim como o erro, vocês sabem, o dolo, ele pode ser essencial ou acidental. Apenas o erro e o dolo essencial tornam o negócio jurídico anulável, enquanto o erro e o dolo, enquanto o erro e o dolo acidental não anulam o negócio, mas de acordo com o artigo 146, no dolo acidental, por mais que o negócio permaneça válido, é possível exigir perdas e danos, beleza? É possível exigir perdas e danos. Então, tá certa a letra D de dado, é o nosso gabarito. Questão de número 3, que eu gosto muito, né? Diz assim, ele vai te dar vários negócios aqui e você tem que saber se ele é nulo ou anulável. E aí não vamos esquecer, rol de negócio jurídico nulo, artigo 166. Rol de negócio jurídico anulável, artigo 171. Artigo 171, beleza? Vamos lá. No negócio jurídico A, foi preterida uma solenidade que a lei considera essencial para sua validade. Negócio nulo, artigo 166, inciso 5º. O negócio B não reveste de forma prescrita em lei, também nulo, 166, inciso 4º. O negócio C foi celebrado com adolescente de 17 anos de idade, anulável, artigo 171, inciso 1º. E o negócio D possui vício resultante de coação, também é anulável, 171, inciso 2º. Nesses casos, de acordo com o Código Civil, são nulos somente os negócios A e B, gabarito letra A, beleza? Você tem que saber o rol do 166 e o rol do 171. Isso é o básico, beleza? Tem que saber, tem que conhecer esses rols, tá? Vamos lá. Agora um bloco sobre contratos. Vamos que vamos.
A respeito dos vícios redibitórios, considere. Vamos ver o que está certo e o que está errado. Item 1. A coisa recebida em virtude de doação onerosa pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria ao uso a que é destinada. Por que esse item é bom? Está correto. Tá? É o 441, parágrafo único do Código Civil. Por que isso aqui está correto? Seguinte, galera, a proteção contra vícios redibitórios é uma garantia que vem da lei nos contratos comutativos e onerosos. Então, se eu celebrei um contrato comutativo e oneroso, automaticamente eu já estou protegido pelos vícios redibitórios por força de lei. Então, a rigor, nas doações, a proteção contra vícios redibitórios depende de convenção das partes. Depende de convenção das partes, beleza? Mas na doação onerosa, que é uma doação com encargo, o que nós temos é a proteção advinda da lei. Portanto, está corretíssimo o item 1, porque doação com encargo é doação onerosa, então é um contrato oneroso, proteção decorrendo da lei. Item 2, vamos lá. Se o alienante não conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Está errado. Porque o que é que a vítima com vício redibitório pode fazer? Ela pode fazer uso das chamadas ações edilícias. Quais são as ações edilícias? Nós temos a ação redibitória, que visa a resolução do contrato com devolução do valor pago, e nós temos a ação estimatória, que visa a manutenção do contrato com um abatimento proporcional do preço. Beleza? Muito bem. A pergunta é, eu posso combinar essas ações edilícias com perdas e danos? O artigo 443 do Código diz que depende. Eu posso combinar com perdas e danos desde que fique comprovado que o alienante conhecia o vício, ou seja, desde que fique comprovado a má-fé do alienante. Senão, eu só vou poder exigir devolução do valor ou abatimento do preço, perdas e danos não. Então, o item 2 está errado. Item 3. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Tá certo. É o artigo 446. Aliás, é isso que caracteriza os vícios redibitórios enquanto tal. Beleza? Enquanto tais. É o vício oculto anterior à tradição, de não conhecimento do adquirente, que torna a coisa imprópria para o fim ao qual ela se destina ou lhe diminua o valor. Beleza? Então, tá certo o item 3, gabarito letra A. Estão corretos os itens 1 e 3. Questão número 2, vamos lá. Com relação aos contratos, é incorreto afirmar, vamos achar errada. Letra A. Não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Tá certo, não pode mesmo. É o artigo 423 do Código. Acho que é o 426 do Código, só confirmar aqui. Né? 4426, tá certo? 426 do Código é o chamado pacta corvina, não é isso? Eu não posso vender herança de pessoa viva, já que a coisa não me pertence ainda. A coisa ainda não me pertence, beleza? Vamos lá. Letra B de bola. Em regra, reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Tá certo? É o artigo 435, o local de celebração do contrato. Letra C, vamos lá. Nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Perfeito. É o nosso artigo 424 do Código Civil. É uma forma de proteção do aderente nas contratações por adesão. Beleza? É uma forma de proteção do aderente nas contratações por adesão. Letra D de dado. O contrato preliminar, inclusive quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Está errado, é o nosso gabarito. Letra D de dado. Não. O contrato preliminar, que é o contrato pelo qual as partes se obrigam a celebrar um contrato futuro, as nossas promessas, não é isso? Inclusive não, exceto quanto à forma,
deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado, é o artigo 462. Então, se eu tenho que fazer, por exemplo, uma escritura de compra e venda por instrumento público, a promessa de compra e venda não precisa ser por instrumento público. A promessa de compra e venda, ela pode se dar por instrumento particular, beleza? Está errada a letra D, o nosso gabarito. Letra E. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida, exceto, dentre outras hipóteses, se o proponente se houver comprometido a esperar a resposta. Tá certinho? É o artigo 434, contrato entre ausentes é aquele em que o destinatário da proposta ou da oferta não tem condições de dar uma aceitação imediata. Não tem condições de aceitação imediata. Beleza? Então, isso é importante. Isso é importante. Qual o momento em que o contrato entre ausentes está, em regra, formado? No momento em que a aceitação é expedida. Quer comprar meu carro por 20 mil reais? Aí é o momento em que você me responde, é o momento que esse contrato está celebrado. Por exemplo, no momento que você me responde o e-mail. Contratação por e-mail é um bom exemplo de contratação entre ausentes. Então, gabarito da questão 2, letra D. Letra D de dado. Vamos lá. Questão número 3. Em matéria de extinção dos contratos, é correto afirmar. Letra A. Considerando o postulado da boa-fé objetiva e da função social do contrato, é eventualmente possível, mesmo diante do inadimplemento, recusar-se à resolução do contrato pela invocação da teoria do substancial adimplemento. Galera, a teoria do adimplemento substancial é uma teoria pautada principalmente na boa-fé objetiva e acaba estabelecendo um balizador para a incidência do artigo 475 do Código Civil. Tá? Um balizador para a incidência do 475 do Código Civil. Tranquilo? Vejam, quando uma pessoa fica inadimplente, o 475, como é que a gente chama? Vamos lá. A extinção do contrato em razão do seu inadimplemento. A gente chama de resolução. O artigo 475 diz que quando uma pessoa fica inadimplente no contrato, é possível que a outra peça a sua resolução. Trata-se de uma hipótese de resolução unilateral do contrato. A teoria do adimplemento substancial, ela impede o exercício abusivo desse pleito de resolução unilateral do contrato. Beleza? Impede o exercício abusivo do pleito de resolução unilateral do contrato. Tá certo? Então, o que é o adimplemento substancial? É a impossibilidade de resolução unilateral do contrato em razão da ausência de proporcionalidade entre a prestação devida e a conduta do devedor. Eu tenho que te pagar 60 parcelas. Já paguei 58, deixei de pagar as duas últimas. Você vai fazer a resolução do contrato? Não. Você vai me cobrar as duas, mas a gente mantém os termos do contrato. Beleza? É um balizador para aquilo. Então, está correta a letra A, é o nosso gabarito. Letra B de bola, vamos ver o erro nas outras, né? O distrato não tem que obedecer à forma exigida para o contrato. Está errada, tem que obedecer. Galera, olha só. O B e o C, a letra B e a letra C, falam sobre resilição. Resilição é a extinção do contrato por vontade de uma ou ambas as partes. Se for por vontade de ambas as partes, essa resilição bilateral a gente chama de distrato. E o artigo 472 diz que o distrato tem que seguir a mesma forma exigida para o contrato, é o que diz o 472, portanto a letra B já está errada de cara. Então, se o contrato tem que ser por instrumento público, o distrato também por instrumento público, beleza? Muito bem. Letra C, a resilição unilateral, olha aí, que a gente chama de denúncia, é o artigo 473
a denúncia ela é admitida desde que tenha previsão legal. Aí diz a letra C. A resilição unilateral é vedada e deve ser juridicamente qualificada como violação do contrato? Não. Ela não é vedada. O 473 diz que ela é possível desde que tenha autorização legal. Por exemplo, a lei de locações, né, 8245 de 91, admite várias hipóteses de denúncia de resilição unilateral do contrato. Letra D de dado. Não havendo no contrato expressa cláusula resolutiva, não há como presumir que exista disposição tácita de tal natureza. Está errado também. O artigo 474, ele diz que a cláusula resolutiva pode ser expressa ou tácita. A letra D de dado está falando que só pode ser expressa. Está errado. Bom, e vamos para o último bloco aqui. São duas questões sobre responsabilidade civil. Vamos lá. Questão número 1. No dia 23 de junho de 2022, Alfredo, produtor rural, contratou a Sociedade Simões Aviação Agrícola Limitada com a finalidade de pulverizar por via aérea sua plantação de soja. Beleza. Pulverizar por via aérea a sua plantação de soja. Vamos lá. Ocorre que a pulverização, então, olha só, né? A Sociedade Simões Aviação Agrícola está atuando como uma preposta do Alfredo. O Alfredo a contratou. Beleza. Ocorre que a pulverização se deu de forma incorreta, ocasionando a perda integral da safra de abóbora pertencente a Nilson, vizinho lindeiro de Alfredo. Então, a Sociedade Simões Aviação Agrícola, atuando em nome do Alfredo, causou um dano a Nilson. Considerando a situação hipotética e as regras de responsabilidade civil, a afirmativa correta. Galera, é uma hipótese de responsabilidade civil por fato de terceiro. Essas hipóteses estão no artigo 932, eu vou até lá com vocês. O 932 diz, são também responsáveis pela reparação civil e vai. Os pais pelos danos causados pelos filhos, o tutor pelo tutelado, o curador pelo curatelado e o inciso terceiro que interessa para nós. O empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos. Beleza? Então, o Alfredo responde pelos atos praticados pelos seus prepostos, no caso, a Sociedade Simões de Aviação. A responsabilidade do Alfredo, de acordo com o artigo 933, é objetiva, ou seja, independentemente da existência de culpa. E o parágrafo único do 942 diz que a Sociedade Simões Aviação responde solidariamente com o Alfredo pelos danos causados. Então, o Nilson pode propor ação contra quem? Contra o Alfredo e contra a Sociedade Simões, sendo que o Alfredo responde de forma objetiva pelos danos causados, independentemente da existência de culpa. Portanto, vamos ver qual é a resposta correta. Letra A. Com base no direito brasileiro, Alfredo, vamos apertar aqui, pá, Alfredo responderá subjetivamente pelos danos, está errado. Letra B. Alfredo e a Sociedade Simões Aviação Agrícola Limitada responderão objetiva e solidariamente pelos danos causados a Nilson, é o nosso gabarito. Beleza? Letra C. Não há lugar para responsabilidade civil solidária, está errado, parágrafo único do 942 impõe isso. Letra D de dado. Trata-se de responsabilidade civil objetiva em que a Sociedade Simões é o responsável principal pela reparação, enquanto Alfredo é subsidiário? Não. É responsabilidade solidária. Então, pode o Nilson propor ação contra os dois, pode propor ação apenas contra um deles, exigindo todo, é a solidariedade se impondo ali. E vamos para a nossa questão de número 2, a última, que diz assim. Então, o gabarito da questão 1 de responsabilidade é a letra B de bola. Questão 2. Mirtes gosta de decorar a janela de sua sala com vasos de planta. A síndica do prédio em que Mirtes mora já advertiu a moradora do risco de queda dos vasos e de possível dano aos transeuntes e moradores do prédio. Num dia de forte ventania, os vasos de Mirtes caíram sobre os carros estacionados na rua, causando sérios prejuízos. Nesse caso, é correto afirmar que Mirtes, galera, é uma hipótese de responsabilidade civil por fato da coisa, beleza?
responsabilidade civil por fato da coisa. 936, 937 e 938. O 936 fala sobre danos causados por animais. O 937 fala danos que decorrem da ruína de um prédio. E o 938 fala de danos provenientes de objetos que caem em locais indevidos, que é exatamente o caso desse vasinho de planta. Nas três hipóteses, 936, 937, 938, nas três hipóteses de responsabilidade civil por fato da coisa, a responsabilidade é objetiva. Então, Mirtz responde objetivamente, beleza? Vamos lá. Letra A. Poderá alegar motivo de força maior e não deverá indenizar os lesados? Não, não tem motivo de força maior. Ah, bateu um vento, caiu, não. Ela assumiu o risco, lembra? Teoria do risco, risco criado. Ao colocar um vaso de plantas na janela, ela assume o risco desse vaso cair e causar um dano a outra. B, está isenta de responsabilidade porque não teve intenção de causar prejuízo? Não, a hipótese aqui é de responsabilidade objetiva, a gente não vai analisar esse negócio de intenção. Letra C, somente deverá indenizar os lesados se tiver agido dolosamente? Claro que não. E letra D de dado, deverá indenizar os lesados, pois é responsável pelo dano causado. É isso aí, é responsável pelo dano causado. Beleza? Então, gabarito letra D de dado. Então, vamos só recapitular aqui. Lei de introdução, questão 1, gabarito D de dado, questão 2, letra A. Parte geral, questão 1, gabarito letra D de dado, questão 2, letra D de dado, questão 3, letra... Deixa eu ver aqui. Questão 3, letra A. Tá? Beleza? Agora, o bloco de contratos. A gente tem questão de número 1, gabarito letra A, questão número 2, gabarito letra D de dado e questão número 3, gabarito letra A. E o bloco de responsabilidade civil, questão 1, letra B de bola, questão 2, letra D de dado, beleza? Essas foram as questões que eu separei para a gente bater um papo aqui, treinar um pouco para a sua prova. Qualquer dúvida, estou super à disposição, manda mensagem lá no @prof.rafaelmendonça. Estou por aqui, bons estudos e até a próxima.